Tendo dito isto, chegamos então ao final do mês de abril, o último domingo de abril, e ao longo desse mês nós conversamos sobre esta série de sermões, Frustração, um caminho com volta. Nós temos conversado sobre isso, quantas vezes nós temos frustrações na nossa vida e achamos que é um caminho sem volta. E ao longo da vida nós carregamos essa frustração. E essa frustração acaba atingindo todas as áreas da nossa vida e parece que nós não saímos mais do lugar, porque em determinado momento da vida nós passamos por uma frustração. E o que nós temos aprendido? A frustração é resultado de uma expectativa que tínhamos como certa, porém não aconteceu. Era aquilo que nós tínhamos uma plena convicção que aconteceria, que daria certo, e aí a resposta veio negativa, veio contrária, e as coisas não aconteceram como nós esperávamos, e nos encontramos frustrados. Queridos, nós cristãos temos algo que complica um pouco mais. Em todas as áreas da vida, de nossa vida, vivemos frustrações, as quais tornam-se mais profundas quando espiritualizamos as expectativas. Então nós cristãos temos uma dificuldade um pouco maior com a frustração. Por quê? Porque nós espiritualizamos as expectativas. O que isso quer dizer? Nós começamos a orar sobre o assunto. Nós começamos a pedir a Deus sobre aquilo que nós esperamos. Nós confiamos que Ele tem poder para fazer. Nós acreditamos que aquilo que nós estamos pedindo, Deus vai se sentir constrangido e vai nos dar. E aí nós criamos uma expectativa maior do que qualquer outro ser humano. Por quê? Porque o outro vai ter apenas a sua capacidade, os seus planos, tentar traçar da melhor maneira, mas nós envolvemos Deus naquilo. E aí então quando as coisas não acontecem, a nossa frustração torna-se maior. Porém, nós temos aprendido aqui, o desafio que temos aprendido é observar o fundamento de nossas frustrações, pois revelam mais de nós mesmos do que de Deus. O que nós temos conversado e aprendido ao longo desse mês é que quando nós somos frustrados, não é porque Deus não tem poder para fazer, não é porque Deus resolveu nos punir de alguma coisa, mas o que nós temos aprendido é qual é a base, qual é o fundamento, qual é a motivação da expectativa que eu criei. Então fala muito mais do que está no nosso coração do que propriamente está no coração de Deus. Muito mais da nossa obediência à palavra dele do que propriamente a fidelidade dele às suas promessas. É interessante pensar, nós temos na Bíblia um livro chamado Jó, que conta exatamente a história de um homem que sofreu amargamente. Um homem que era rico, um homem que tinha uma família grande, um homem que era temente a Deus, e repentinamente ele perde os seus bens, perde a sua família e todo o seu dinheiro. E esse homem então passa a viver uma vida totalmente de sofrimento, de angústia e de dor. E para complicar um pouco mais, a própria esposa pede a ele que amaldiçoasse Deus e morresse. E aí vem 3 amigos visitá-lo. E ao longo da conversa desses amigos é simplesmente dizendo a ele: você pecou, alguma coisa você fez errado, alguma culpa você tem, e por isso você está sofrendo essas realidades. Mas é interessante que nós olhamos a realidade de Jó, a partir da ótica dos amigos e da esposa, nós encontramos uma grande frustração. Alguém que aparentemente está frustrado, porque tudo se perdeu. Mas quando nós olhamos a partir da ótica de Jó, nós temos uma outra realidade. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A realidade é que quando nós olhamos a partir da nossa vida, da nossa ótica, da nossa expectativa, da nossa frustração, nós pensávamos que nenhum dos nossos planos seriam frustrados. Mas na verdade revela mais sobre nós do que Deus, porque a certeza é que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E aí nós aprendemos com a história de Jó, é a certeza de que Deus conduz a nossa vida, mesmo que em meio às frustrações, na direção da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mesmo diante das frustrações que Deus nos permite viver, diante dos momentos de dificuldades que nós temos, a mesma convicção de Jó nós podemos ter, que Deus está conduzindo a nossa história, Deus está conduzindo nossos passos. Para quê? Para que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, sobrevaleça sobre a nossa vontade. Literalmente é entender que a vontade dele é melhor do que a nossa, e aquilo que nós queríamos tanto,
Deus entendia que não era o melhor para nós. E por isso nos permitiu passar pela frustração, para que pudesse mostrar o caminho que Ele tinha para nós. E olha como acaba a relação de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. E aí nós percebemos então que a vida de Jó é totalmente transformada, porque ele entendeu que os planos de Deus eram muito melhor do que os seus próprios planos. Deus nos dotou com capacidade de sonhar, de querer, de fazer planos, mas não de tomar a vida em nossas mãos, pois a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É uma das coisas que nós esquecemos, mas é uma das coisas que nós mais queremos, achar que nós temos o controle da vida nas nossas mãos. Foi exatamente isso que a serpente ofereceu a Eva: se você comer do fruto, será como Deus, será o próprio Deus da sua vida. Então o fato de Deus nos capacitar a planejar, a sonhar, a querer, não nos dá o direito de achar que nós temos o poder nas mãos da vida, de achar que nós temos como controlar o dia de amanhã. Nem o hoje nós temos condições de fazer algo. Nós simplesmente temos a convicção que nós não somos capazes de controlar a vida. A certeza que nós temos e a promessa de Deus é que todas as nossas necessidades serão supridas. Aquilo que nós temos necessidade, o Senhor vai suprir. Mas há uma grande diferença entre você estar suprido e você estar satisfeito. A realidade é que a multidão, todas as pessoas têm o pão de cada dia. As suas necessidades são supridas, mas o que nós encontramos? Uma insatisfação. Por quê? Porque estão buscando o seu próprio reino, buscando a sua própria glória, buscando o seu próprio objetivo de vida, e não aquilo que Deus tem. Mas a promessa dele é que a satisfação virá quando buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A realidade que nós sabemos é que quando nós buscamos primeiro o que Ele tem para nós iremos encontrar a satisfação. Mas se continuarmos a buscar a nossa própria vontade, nós encontraremos apenas a frustração. Sabe o que é interessante na vida de Jó? Ele chega à seguinte conclusão: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nós temos trabalhado aqui ao longo desse mês os discípulos no caminho de Emaús. 2 homens, ou talvez um homem e uma mulher, alguns entendem que é um homem e uma mulher, afinal de contas, convidou para entrar em casa e tomar um café, servir a mesa, mas o que nós sabemos é que eram 2 discípulos, 2 que tinham uma expectativa de encontrar o Messias. E esses 2 voltam para casa e quando Jesus se aproxima, eles não conseguem reconhecer a Jesus. Eles não reconhecem o próprio Cristo diante deles. E aí nós entendemos que eles só conheciam de ouvir falar. Apenas aquilo que eles criaram no coração em relação ao Messias. A expectativa que eles tinham de um Redentor que daria a eles um poder apenas humano. E eles não conseguiram reconhecer, diferente de Jó, que diante de toda a experiência que passou, ele chega à conclusão: antes era apenas de ouvir, mas agora eu consigo contemplar o Senhor na minha vida. É na compreensão da realidade, na busca pela verdade, na caminhada do discipulado e na comunhão do pão, que nossos olhos se abrem, que a cura da frustração acontece. É esse o processo, compreensão da realidade. Nós somos frustrados o tempo todo. Nós sabemos que somos limitados e não temos o poder da vida nas mãos. E aí no caminho, nessa busca pela verdade, nesse discipulado e no partir do pão, que nós recebemos a cura. É onde nós entendemos que há o caminho de volta da frustração. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, nessa última mensagem da série, agora no final do capítulo 24, do verso 28 ao 35. Frustração, um caminho com volta, decidindo por trilhar o caminho de volta. Lucas 24, a partir do verso 28. Diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco,
porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. A aldeia para onde iam fez ele menção de que alguém esqueceu de apagar um texto. Então vai ter apenas o partir do pão. Alguém esqueci de apagar o texto. Mas, queridos, esse texto que nós temos aprendido aqui ao longo desse mês, começa com a seguinte expressão: naquele mesmo dia. O que é naquele mesmo dia? Era o terceiro dia após o acontecimento da morte de Jesus. Ou seja, era o dia da ressurreição. Era o dia que Cristo havia ressuscitado. É interessante que esse fato chegou para eles. Essa notícia chegou para esses homens, esses discípulos, no caminho de Emaús. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. É interessante que naquele dia da ressurreição, não é mais a sexta-feira, não é mais o silêncio do sábado, mas é o domingo. É o dia que houve a notícia da ressurreição. E pessoas testemunharam, pessoas confirmaram isso, e de fato verificaram a exatidão disso. É exatamente quando tudo havia passado, é quando a esperança havia chegado. Mas, queridos, mesmo diante da veracidade das notícias, do fato real da ressurreição, as promessas cumpridas, aqueles homens persistiam no caminho da frustração. Mesmo diante do fato, Cristo ressuscitou, temos testemunhas, pessoas verificaram a exatidão de tudo isso. Mesmo assim, eles continuavam para o caminho da frustração. Isso reflete a nossa vida. Nós sabemos disso. Nós conhecemos a história, nós temos a veracidade dos fatos, nós temos experimentado isso na nossa vida constantemente. Nós cantamos todos os domingos aqui, nós ouvimos a mensagem, nós lemos a palavra do Senhor, nós temos convicção que Ele ressuscitou, e nele nós temos vida, nele nós temos esperança, nele nós temos a comunhão com Deus restaurada. Mas mesmo assim, nós persistimos, muitas vezes, no caminho da frustração, porque é preciso mais do que o conhecimento intelectual, é muito mais do que apenas saber que Ele ressuscitou, muito mais do que saber teologicamente explicar a razão da nossa fé, práticas devocionais parciais, é muito mais do que apenas ler uma devocional, é muito mais do que ter uma oração corriqueira da vida, é muito mais do que simplesmente ter um tempo a sós com Deus, é muito mais do que uma vida comunitária sem comunhão, é nós estarmos em meia comunidade, mas não termos comunhão com a comunidade, é estar no grupo que está buscando a Deus, mas não fazer parte desse grupo, simplesmente fazer parte de uma reunião, de um encontro, mas não de uma comunhão mais próxima. Práticas morais visando meritocracia, é muito mais do que tentar fazer as coisas corretamente, é muito mais do que tentar acertar o tempo todo, é muito mais do que achar que pelos nossos bons atos, Deus vai nos abençoar. A realidade é que nós continuamos vivendo a frustração e persistindo nesse caminho, porque nós conhecemos apenas de ouvir, mas os nossos olhos não conseguem contemplar Jesus na nossa vida. Nós continuamos no caminho da frustração, em direção a Emaús, porque nós continuamos a desacreditar naquelas mulheres que disseram que simplesmente viram que Ele havia ressuscitado, mas não o viram pessoalmente. E nós continuamos caminhando pela frustração. Persistimos no caminho de Emaús, até que temos confrontados os fundamentos da nossa frustração. Até o momento que o Senhor decide parar no meio do caminho e dizer: até quando vocês irão caminhar pela frustração? Até quando vocês vão viver baseados no fundamento de vocês
e não naquilo que eu disse, que eu prometi. Quando estes fundamentos são confrontados pela palavra, pela presença, pelo discipulado e pela comunhão, decidimos trilhar o caminho de volta. Então, quando o Senhor decide confrontar os fundamentos por meio da palavra, por meio da presença dEle, pelo discipulado e pela comunhão, a nossa decisão é levantar-se imediatamente e voltar correndo para Jerusalém. É seguir o caminho contrário da frustração. 3 lições simples desse texto. Decidindo por trilhar o caminho de volta, por considerar o sofrimento do caminho da frustração. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Queridos, a primeira razão pela qual nós precisamos voltar do caminho da frustração é por saber o tamanho do sofrimento que nós temos quando nós nos encontramos frustrados, quando nós persistimos em andar no caminho da frustração. É o suficiente para saber, esse caminho tem me conduzido à frustração, e eu sei o sofrimento que eu tenho, eu preciso voltar, eu preciso tomar uma decisão. 2 realidades. Primeiro, Deus nunca disse que nos pouparia de frustrações. Em nenhum momento da Escritura nós vamos encontrar Deus dizendo para nós, numa criação positiva nossa: olha, você não vai ser frustrado, você vai ser mimado o tempo todo, tudo o que você quiser eu vou te dar, tudo o que você sonhar e desejar eu vou te dar. Em nenhum momento Deus promete que nos pouparia de frustrações, porém, Ele promete que se importará conosco em todas. Ele é refúgio, é socorro bem presente. À noite podemos chorar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. O que Ele promete é que diante do sofrimento, da frustração, a presença dEle é certa, a intervenção dEle é certa. Nós temos a convicção que Deus vai fazer, que Deus vai mudar a história. Mas a frustração fará parte da nossa vida. Mas na frustração, nós teremos a presença de Deus. A frustração faz parte da vida, e faz parte da frustração o sofrimento, a ansiedade e a dor. E todos nós temos experiências de várias frustrações. Nós temos consciência do que traz a frustração. Nós temos consciência da dor que nós temos, da ansiedade que nós passamos e do sofrimento que nós alimentamos. Nós temos experiência disso todos os dias. Nós temos experiências mais profundas, mais superficiais, mas todos nós já passamos por frustrações. O problema é que aparentemente nós gostamos da dor, de alimentar o sofrimento das frustrações. Nós gostamos de carregar essa dor, nós gostamos de alimentá-la, nós gostamos de vivenciar todos os dias, nós gostamos de colocar uma mala, levar do nosso lado e de fazer de qualquer maneira as pessoas observem o quanto nós estamos frustrados e o quanto faz parte da nossa vida a dor da frustração. O quanto nós insistimos, persistimos em carregar isso. E aí quando nós ouvimos mensagens que nos mostram um caminho contrário, nós combatemos o que nós estamos ouvindo. Ou nós simplesmente falamos: eu não estou entendendo o que está sendo falado, porque eu não quero tomar uma decisão do caminho de volta. Gostamos tanto que percorremos este caminho por muito tempo. A frustração caminha as consequências por muito tempo na nossa vida. Não é algo que aconteceu nessa semana, mas nós carregamos coisas que aconteceram na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, começo da nossa fase adulta, no nosso início de casamento. São experiências que nós tivemos de frustração que nós conduzimos ao longo da vida e persistimos em manter essa dor do nosso lado. E o texto diz assim: ides tratando à medida que caminhais. A vida em si não para, mesmo na frustração nós continuamos. A realidade é que mesmo frustrados, nós continuamos no nosso casamento, nós continuamos a nossa vida, continuamos o nosso trabalho, continuamos as nossas amizades, continuamos a nossa espiritualidade. A vida continua. Essa é a certeza que nós temos. O que aconteceu em Jerusalém, o que aconteceu com Cristo, não fez com que aqueles homens simplesmente desistissem da vida. Eles estão voltando, mas a vida não para. A questão não é a distância que temos percorrido, mas o que tratamos ao longo do percurso. Esse é o nosso grande problema.
Nós estamos dizendo que a vida nossa continua, nós estamos continuando a viver, nós continuamos a buscar realidades diferentes na nossa vida, mas esse continuar, esse caminhar, o que nós temos tratado pelo caminho, e destratando, a nossa frustração ocupa o centro de tudo em nossa vida. Qualquer assunto, qualquer tema, qualquer alvo que nós queremos, o que vem à tona? A nossa frustração. A nossa tentativa de comprovar que aquilo que nós vivemos é aquilo que é a razão da nossa existência e nós somos criados apenas para viver aquela frustração. Então, quando Jesus se aproxima deles e pergunta: o que vocês estão tratando pelo caminho? O centro da vida deles, a frustração que viveram lá em Jerusalém. O que nós mais fazemos na nossa vida com a frustração? Em todos os momentos, nós insistimos em falar apenas do que aconteceu. E somente nós sabemos o sofrimento que nós carregamos. Quando Jesus pergunta, eles pararam entristecidos. Nós temos consciência disso. Nós tratamos sobre isso pelo caminho, nós persistimos em falar, porque nós, apenas nós, sabemos a dor que nós carregamos por causa da frustração. Mas por isso, e somente nós, em Cristo, podemos decidir mudar a rota, por sabermos o sofrimento que temos tido no percurso. Se nós sabemos a dor que nós temos, o sofrimento que nós carregamos, somente nós podemos tomar uma decisão de seguir o caminho contrário, de abandonar aquela dor. Quando nós falamos às pessoas: olha, que você não sabe o quanto eu sofri com isso, não é para nós que você deve dizer isso, é para você mesmo. Eu sei o quanto eu sofro com essa história, eu sei o quanto eu sofro com essa decepção, eu sei o quanto eu sofro com a minha frustração. Por saber o quanto nós sofremos, é a primeira decisão que nós temos para tomar o caminho de volta, simplesmente para fazer aquilo que Deus tem a cada um de nós. Então, por decidir trilhar o caminho de volta, por considerar o sofrimento do caminho da frustração, mais uma segunda lição, por confiar que as promessas de Deus são melhores. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Nós já trouxemos esse comentário numa outra mensagem. Ele o censurou por não terem visto o que ele próprio havia predito tão claramente, e o que havia sido predito pelos profetas. O que Albert Barnes está dizendo? Que aqueles homens foram repreendidos por Jesus. Foi chamada a atenção deles, porque eles preferiram manter o que estava no coração deles, o que eles alimentaram como expectativa, e não ouvir o que os profetas haviam dito, e o que o próprio Cristo havia anunciado, que quando ele chegasse em Jerusalém, ele seria entregue na mão dos principais, ele seria entregue na mão dos homens, ele seria condenado. O fato é que aqueles homens não quiseram entender o que Deus havia prometido pelos profetas e o que Cristo havia anunciado. É exatamente o que acontece com a nossa vida, por nós acreditarmos que as nossas promessas são muito melhores do que as promessas de Deus. Muitas vezes lutamos contra Deus, tentando provar que a nossa expectativa está correta. É tentativa o tempo todo em oração, dizendo a Deus: Deus, eu sei o que é melhor para mim. E Ele confirma na palavra dEle, confirma no nosso coração, trazendo paz, que não é aquilo que tem para nós, mas nós continuamos a acreditar que a melhor decisão é aquela que eu tenho para a minha vida. A melhor escolha é aquela que eu decidi fazer. E aí nós passamos então a lutar com Deus em oração, tentando convencer a Ele que Ele está errado, e que nós sabemos o que é melhor para nós. Queridos, Deus tem os melhores planos. É interessante quando nós lembramos da história de Jonas. Assim como Jonas, acreditamos que Tarsis é muito melhor do que Nínive, apenas por aparentar a paz. Então, quando Deus chama Jonas e fala: vai a Nínive e prega a eles a palavra, diz a eles que eles precisam se arrepender, precisam mudar de atitude, precisam voltar para o único Deus vivo e verdadeiro. O que Jonas tem na mente? Não, eu não posso ir para Nínive, porque é uma cidade totalmente pervertida, corrompida pelo pecado. Eu não posso chegar a eles, dar a eles a oportunidade do arrependimento. O que ele fez? Juntou umas moedas, foi até um barco, conseguiu pagar uma passagem em direção a Tarsis. Simplesmente porque acreditava que tudo era favorável a ele.
Afinal de contas, ele tinha as moedas, ele tinha um barco disponível, ele tinha alguém, uma viagem no caminho contrário. E aí simplesmente decide ir por aquele caminho. E o quanto nós fazemos isso na nossa caminhada, na nossa vida. Deus nos mostra uma outra direção, mas nós continuamos a acreditar que aquilo que nós temos é o que Deus tem para nós. E nós olhamos, nós temos as moedas, nós temos um barco na direção, nós temos tudo planejado, e nós tentamos seguir o nosso caminho. Mas aí no meio do caminho, o barco literalmente vai afundar. As coisas darão errado, e aí nós percebemos que nós não temos como lutar contra Deus. E é a hora que nós somos lançados, nós somos engolidos por uma baleia literalmente, e somos lançados na direção do que Deus tem para nós. É interessante nesse diálogo de Deus com Jonas, Jonas fica revoltado em relação ao que Deus queria, e ele toma uma decisão, então ele vai e cumpre, mas com revolta, na expectativa do povo não se arrepender. E ele vai para um monte, e ali deita, só que o sol ardido nas costas, o que Deus faz? Levanta uma bela planta, e dá a ele uma sombra gostosa. E aí então Jonas é refrescado pela sombra e pela brisa suave. Mas repentinamente, Deus manda secar aquela planta. Aquilo que era uma sombra gostosa sobre Jonas, desaparece. E o sol volta a arder nas costas de Jonas. O que Jonas faz? Se revolta. Fica rebelde. Não aceita o que aconteceu. A resposta de Deus? Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Você, Jonas, está revoltado com uma situação que você não teve trabalho nenhum, você não teve o trabalho de plantar, cultivar, de ver crescer, você se revoltou com isso? Imagina eu, o próprio Deus falando para ele, imagina eu, que criei Nínive, que criei cada morador de Nínive, o quanto que eu sei, o sofrimento que eu tenho em relação a eles, e o quanto eu espero que eles se arrependam, que eles mudem de atitude, e que eles voltem à minha presença. Mas sabe o que Deus fala por 2 vezes para Jonas nesse capítulo? É razoável a tua ira? É razoável a tua ira daquilo que eu estou querendo fazer? Você acha que você tem razão no que você está dizendo? Você acha que a sua frustração é simplesmente válida, porque você não teve o que você quis, porque você não alcançou o que você sonhou para a sua vida, que você simplesmente vivenciou algo que não era a sua vontade, mas era a minha? É razoável? É razoável a nossa frustração, se temos a certeza que Deus fez o melhor? Se nós oramos, se nós buscamos, se nós pedimos a Ele a sabedoria dEle, e o que Ele faz é bom, perfeito e agradável, e se Ele fez, até quando nós iremos questionar? Até quando será razoável a nossa ira, a nossa frustração? Não convinha que o Cristo padecesse? O fato que Jesus conta àqueles homens no caminho de Emaús, não convinha isso, não era conveniente, não era o plano de Deus. E aí nós resgatamos Isaías 53, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Agradecer a oração do presbítero Jorge, que trouxe esse texto, e eu acho que no céu nós vamos falar espanhol, porque a língua mais espiritual que tem é espanhol. Mas quando a gente olha essa realidade, queridos, convinha. Por que convinha? Porque as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que era necessário para que nós pudéssemos ter a realidade do reino de Deus sobre nós, era a morte do Cristo. Era necessário que ele passasse por tudo aquilo, para que o reino de Deus fosse revelado a nós, não o reino terreno, não o reino limitado a um poder humano, o reino de Deus sobre a nossa vida, o reino dos céus sobre a nossa realidade. Era necessário que acontecesse. Foi a fidelidade de Deus, as suas promessas, que nos possibilitou buscar a sua presença, e nos possibilitou buscar nele a orientação sobre a nossa vida. A realidade que nós temos aprendido é que as promessas são melhores, porque exatamente aquilo que Cristo fez por nós, naquela semana, naquele final de semana, que trouxe sofrimento àqueles homens, era necessário para que nós pudéssemos buscar a presença dEle
e agora em todas as áreas da vida, para que nós pudéssemos orar, para que pudéssemos apresentar a Ele os nossos planos, os nossos objetivos, as nossas vontades, para que prevalecesse a vontade dEle sobre a nossa. Eu já falei sobre isso aqui na segunda mensagem, só para a gente resgatar algumas promessas de Deus para nós. A riqueza não chegou, mas o pão não nos faltou. Problemas na família nós temos, mas a casa permanece de pé. Sonhos são os maiores, mas ainda somos surpreendidos. Questões emocionais nos abalam, mas a paz chega. Aquilo que Ele prometeu, o pão de cada dia, a nossa casa, quando a gente obedece o que Ele diz, permanece em pé. Quando nós somos surpreendidos, apesar do que nós queremos, Deus faz muito melhor. Apesar da noite de choro, a alegria vem pela manhã. É essa convicção que nós temos, que as promessas dEle são melhores do que as nossas. É a convicção que temos da fidelidade de Deus, é que nos faz deixar o caminho da frustração. Eu sei que Ele foi fiel. Se aquilo não aconteceu, foi por fidelidade de Deus, e não por incompetência, não por Ele não ter o poder, mas porque Ele foi fiel às promessas. E é por isso que nós voltamos nesse caminho de volta, para que possamos viver longe da frustração. Mas por fim, por saber que na intimidade da comunhão eu sou curado. E aconteceu que estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Essa interrogação não faz parte do texto. Enquanto desciam para Emaús, eles falavam de suas frustrações, mas quando assentam-se à mesa, eles percebem a sua maior alegria. É interessante pensar que enquanto eles caminhavam, o único conteúdo da conversa deles é: não sabes? Ignoras o que aconteceu? Aquele que nós esperávamos que iria redimir a Israel? Não sabe o que aconteceu com aquele que tinha o poder diante dos homens de Deus? Não sabe aquilo que era a nossa esperança? Ignora os fatos. Era só a frustração. É interessante que quando nós percebemos que nós estamos no caminho da frustração, é a nossa oração. É a oração que nós fazemos o tempo todo, apenas apresentando a nossa frustração. É apenas aquilo que nos causa dor, que nos causa tristeza, que nos causa sofrimento, que provoca em nós ansiedade. Nós estamos no caminho da frustração, é o único conteúdo da oração, porque nós não percebemos, não temos consciência de quem nós estamos, a quem nós estamos dirigindo a palavra. Nós não sabemos, não temos consciência de que nós estamos falando diretamente com Deus. É o que esses homens estavam fazendo no caminho, simplesmente não sabiam que era Jesus. Mas quando eles se assentam à mesa, no partir do pão, no momento onde eles compartilham daquela ceia, os olhos se abrem, e aí então eles percebem a sua maior alegria. E eles abriram os olhos. A insistência por ficar com aquele homem que fazia arder o coração, fez com que os seus olhos abrissem para a eternidade. É interessante pensar que muitas vezes nós não queremos ouvir sobre a frustração, nós não queremos ouvir sobre aquilo que nos causa dor, nós queremos simplesmente deixar de lado esse assunto, mas quando Jesus se aproxima e pergunta, eles continuam conversando, e quando Jesus mostra um outro caminho para eles, eles continuam ouvindo a Jesus, e quando Jesus tenta tomar a dianteira e passar à frente, não, Senhor, permanece com a gente, fica aqui, já é tarde, é perigoso, fica aqui com a gente. A insistência que eles permanecer com Jesus abriu os seus olhos. O fato é que nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos continuar buscando a presença desse Deus. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? No lugar da profunda tristeza, agora uma chama de esperança brota no coração dos discípulos. A conversa agora é outra. O assunto agora é outro. Quando Jesus então desaparece diante deles, eles simplesmente mudam a conversa. Não é mais aquilo que eles questionavam ao longo do caminho, não era mais a experiência negativa que tiveram, mas começam a ver no caminho da frustração ao cuidado de Deus sobre a vida deles. Quando eles começam a lembrar que pelo caminho da frustração, Deus falava ao coração deles, e o coração ardia.
Quando nós mantemos uma comunhão com Deus, quando nós buscamos a presença dEle, aquele caminho da frustração, Deus começa a mostrar: eu estava cuidando, eu estava fazendo aquilo que era a minha vontade, eu estava aliviando a sua dor, eu estava tirando você de um caminho perigoso, eu estava falando o tempo todo ao seu coração, e você persistia apenas em ouvir a tua própria voz. É o que Deus faz conosco, mas nos convida a um tempo de comunhão com Ele. Tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O fato é que diante do caminho da frustração, nós temos que lembrar desse caminho que nós temos, e dessa oportunidade da comunhão. Mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, os olhos dele estão nos vendo. Mesmo que eu não reconheça no caminho da frustração, eu sei que Ele está olhando para dentro do meu coração. Mesmo que eu não consiga ver o que Ele está fazendo, não entender o que aconteceu, eu sei que Ele está me observando. E nessa observação, Ele diz: em secreto te recompensará. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Queridos, duas possibilidades: ficar apenas com conhecimento teológico. Não, ele que havia de redimir a Israel. Nós esperávamos que ele iria tomar o poder de Roma nas mãos. Nós acreditávamos que ele seria o Messias político. Podemos pegar apenas as questões teológicas ou vivenciar uma profunda comunhão com ele. Mas muitos cristãos contentam-se em apenas obter respostas sobre a sua dor, mas nem todos sabem o que é assentar-se à mesa com Cristo. Nós passamos anos e anos da nossa vida questionando: por que Deus permitiu aquilo acontecer? Por que eu tive aquela experiência tão negativa na minha vida? Por que Deus não fala? Por que eu vivenciei aquela dor? Por que eu guardo tanta amargura no meu coração? E nós persistimos nesse caminho, porque nós perdemos a grande possibilidade de assentar-se à mesa com Jesus. Saber que nós podemos compartilhar de uma profunda comunhão com Ele. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração? A mudança do tom da conversa demonstra que a frustração já não está mais ocupando o coração. Já não é mais a experiência negativa, mas é a experiência positiva que eles tiveram ao longo do caminho. É a certeza que nós, quando vivemos uma comunhão plena com Jesus, nós somos curados totalmente por Ele. E aí o que eles fazem? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Frustração, um caminho de volta. É exatamente aonde eles vivenciaram a maior frustração da vida deles. É onde eles voltam correndo. Eles voltam para contar. Acharam reunidos os 11 com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Quando nós entendemos o que Deus faz conosco diante da frustração, e nessa comunhão nós somos curados, nós podemos voltar e testemunhar a outras pessoas a experiência que nós tivemos no caminho da frustração. Sabe o que é interessante? Quando nós lemos a narrativa da crucificação, o que os discípulos fizeram? Ficaram com Jesus na cruz? Não. Todos eles fugiram. Todos eles se espalharam. Mas diante dessa realidade que acontece, cada um volta para sua casa. A história que começou com a comunidade se desintegrando, termina com a comunidade se reintegrando, se unindo na paz e na alegria, pois os discípulos puderam confirmar: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Aqueles que correram, que fugiram pela frustração, agora voltaram correndo para se encontrar um com o outro, para contar a eles a experiência da cura que tiveram ao longo do caminho. Queridos, decidindo por trilhar o caminho de volta, por considerar o sofrimento do caminho da frustração. Nós sabemos o quanto o caminho da frustração nos causa dor, sofrimento, ansiedade. É a primeira decisão que nós temos que tomar: desistir desse caminho e voltar. Voltar porque nós podemos confiar que as promessas de Deus são melhores. Se não aconteceu, é porque Deus tinha algo para fazer de forma diferente. E por saber que na intimidade da comunhão é que nós somos curados. É por poder assentar-se à mesa, poder entrar no nosso quarto, falar em secreto, é o ambiente onde Jesus vai curar cada um de nós. Nós temos a decisão de poder trilhar esse caminho de volta.
Deus nos oferece essa oportunidade. Agora a decisão de continuar para Emaús ou voltar correndo para Jerusalém é nossa. É a nossa decisão de buscar nele a cura das nossas frustrações. Eu quero mais uma vez orar com você, orar por você, para que Deus, de forma graciosa, nos dê a escolha certa de decidir trilhar o caminho de volta. Pai, ao longo da vida nós passamos por frustrações, por decepções, e muitas vezes tornam-se maiores, mais profundas, porque nós acreditávamos que o Senhor nos daria oportunidade de vivenciá-las, ó Pai. Mas como nós aprendemos ao longo desse mês, isso revela muito mais de nós do que do Senhor, ó Pai. Muito mais do nosso apego às nossas vontades, do que propriamente o Senhor, a fidelidade às suas promessas, ó Deus. Mas quando nós vivemos as nossas frustrações, o Senhor nos oferece um caminho de volta, Pai, mostrando a Tua palavra, a Tua promessa, a Tua fidelidade, a oportunidade da reconciliação, da cura, do perdão, e assim, ó Deus, a oportunidade de viver, ó Deus, uma nova experiência, Deus, longe da frustração. O Senhor conhece a realidade de cada um aqui. Nós sabemos o quanto o Senhor tratou conosco ao longo desse mês, o quanto muitas vezes até questionamos aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós, ó Deus, muitas vezes tentamos, ó Deus, argumentar ou contra-argumentar em relação à Tua palavra, mas nós sabemos, ó Deus, o quanto nós temos guardado no coração frustrações, decepções, que nos trazem um grande sofrimento andar por esse caminho. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque ao longo desse mês, e hoje, ó Deus, o Senhor nos dá uma oportunidade de trilhar o caminho de volta. E assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, tomaram a decisão de levantar-se, ó Deus, e voltar correndo para Jerusalém, que seja essa a nossa decisão, ó Deus, de voltar, ó Deus, ao caminho contrário da frustração, para viver, ó Deus, a paz, a alegria da ressurreição, a alegria da nova vida, a alegria de saber que as velhas coisas ficaram para trás e tudo se fez novo, a alegria de saber que a noite de choro passou e a manhã de alegria surgiu, e a certeza, ó Deus, que em todo o tempo o Senhor se fez presente na nossa vida. Traz cura, Senhor, traz novidade de vida, para a Tua honra e Tua glória, Pai, e que Teu Santo Espírito continue ministrando sobre a nossa vida ao longo da semana, e assim a cura seja plena e completa, para a Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, que possamos então entender que a frustração é um caminho com volta. Vamos colocar